Estou aqui com o Pietri, adorador e cantor, né? Nosso amado irmão, casado, né? Já um homem maduro. Pietri, estou te convidando hoje aqui porque realmente nós temos aqui algo em comum, que é adorar a Deus, né? Verdade. A princípio, e estarmos engrandecendo ao nome do Senhor. Inclusive, o tema dessa live é a graça de Deus. Eu queria entender um pouco isso dentro da sua vida, dessa sua trajetória. Pode nos falar um pouco? Posso sim, com certeza. Por que do tema a graça de Deus? Porque desde o meu nascimento até os dias de hoje eu tenho visto a graça de Deus muito forte na minha vida. Na minha vida, na vida dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus avós, enfim, da minha família no todo, né? São muitos milagres físicos, milagres espirituais, são muitas coisas que Deus fez pela minha família, muitas experiências que eu tive com Deus desde que eu tenho 4 anos de idade, e nisso tudo eu vejo a graça de Deus. E eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito e principalmente pelo que Ele é na minha vida, porque assim, eu não merecia, eu já vacilei muito com Deus, já desagradei muito a Deus, quem nunca desagradou a Deus, né? E Ele, pela sua misericórdia, me deu uma segunda chance e graças a Deus eu estou aqui hoje. Entendi. Mas como é que foi esse encontro com Deus, Pietri? Porque nós sabemos que você hoje tem seus 36, não é isso? 36 anos. Então, 36, já é um homem maduro. E a gente sabe muito bem que quando a gente chega na maturidade, o pensamento da gente, né? Isso quando a gente atinge a maturidade, né? Que tem pessoas que chegam aos 50, 100 e continuam na mesma. Mas quando você atinge a maturidade, nós pretendemos ter pelo menos já alguma coisa plantada, alguma coisa já criada. E da sua trajetória, do seu início, eu queria entender como é que foi esse início seu. Porque tudo é uma perspectiva, hoje é uma situação, mas lá atrás, como é que foi isso? Como é que foi o meu início na fé ou meu início no meu ministério? Na fé e na sequência no ministério, porque as coisas eu acho que caminham quase que coladas, né? Uma coisa acaba puxando a outra. Sim, na fé eu nasci na igreja. Eu sou de família evangélica, tanto por parte de pai quanto de mãe. Eu decidi por Jesus, aquele ato de fé, de levantar a mão, né, de falar eu aceito Jesus quando eu tinha 4 anos de idade. Meu pai estava pregando na Igreja Batista do Caxambi. A gente era dessa igreja na época e eu com 4 aninhos levantei a mão e fui lá na frente e desde esse dia eu decidi por Jesus. A gente se mudou de igreja porque meus pais se separaram, enfim, minha vida foi uma confusão também, que Deus teve essa graça de guardar a minha vida e dos meus irmãos em meio a uma confusão de separação e outras coisas. E a gente foi para outra igreja na Tijuca, a Comunidade Evangélica Jesus Vive. E lá, quando eu tinha 11 anos, uma professora, a líder do Ministério Infantil, foi usada por Deus para falar comigo. Na verdade, ela foi usada para falar com todas as crianças. E para mim, especificamente, ela falou que Deus iria me usar como um adorador, que eu iria alcançar as vidas das pessoas através da adoração. Só que nessa época, assim, eu cantava na igreja, né? Eu sempre cantei, porque minha família, todo mundo é músico, mas eu não fazia parte do Ministério de Louvor, eu não sabia tocar nenhum instrumento, eu não me via fazendo música, nada disso, eu só gostava. E depois dessa palavra, as coisas foram acontecendo, eu com 14, 15 anos comecei a pegar o violão do meu pai sozinho, aí aprendi a tocar. 16 anos eu já estava fazendo parte do Ministério de Louvor da igreja, tocando bateria, violão, percussão, já fui aprendendo vários instrumentos. Porque o meu irmão já era um dom, né? Já era um dom. Porque eu tenho isso na família. Meu pai toca um monte de instrumento, meu irmão é baterista, meu tio é maestro, então não tem para onde correr, né? Aleluia! E continuei no Ministério de Louvor e na minha igreja tinha muitos acampamentos de carnaval, né? E no nosso acampamento a gente fazia o concurso de música, que era, a gente fazia uma música e cantava no acampamento, mas para
diversão e para adorar a Deus, né? E eu, todo acampamento, eu fazia uma música, cantava. E um dos amigos que eu tinha lá na igreja, ele sempre trabalhou em gravadoras grandes, como Sony, Som Livre, Universal. E ele, quando me viu cantando uma música, ele virou para mim e falou: cara, tu é um artista. Eu nunca gostei muito dessa expressão, tu é um artista, porque eu não me acho um artista. Eu me acho um adorador. Eu sei que, eu sendo músico, música é arte. Eu entendi o que ele falou, mas é porque eu não gosto de ser taxado como artista, entendeu? Entendo. Mas, a partir daquele dia, ele ficou de olho em mim. E quando eu tinha 21 anos, ele me ligou num dia, eu estava em casa, e perguntou: Pietri, você quer gravar um CD? Aí eu falei: como assim, Marcelo? Gravar um CD? Eu não tenho tanta música assim para gravar CD, nunca cantei em estúdio. Aí ele falou: então, tem um amigo meu, dono de uma gravadora, que ele está querendo um cantor gospel jovem, que não seja conhecido, para ele lançar. Eu falei: vamos lá, eu converso com ele, a gente vê o que acontece. E a gente eu conversei com esse dono da gravadora, que não era cristão, a gravadora não era uma gravadora cristã, e deu tudo certo, eu gravei o CD, foi uma bênção, mas, ao mesmo tempo que eu gravei o CD, ele estava pegando o Padre Fábio de Melo para ele, como artista. E o Padre Fábio de Melo estava estourado na época. Estava estourado, vendendo CD pra caramba, fazendo muito show. E aí o que aconteceu? Ele investiu só no Padre Fábio de Melo e os outros artistas ele deixou todos de lado, inclusive eu. Então eu fiquei 4 anos investindo no CD sozinho, ia a igrejas, ministrava louvor, ia em rádio, ia em TVs cristãs como Boas Novas, o canal do R.R. Soares eu já fui cantar. Mas é muito difícil, como você falou no início, né? Se não tiver investimento, e um investimento pesado, para mim, que era um estranho, um desconhecido, é praticamente impossível alavancar, né? É verdade. E depois desses 4 anos investindo sozinho, praticamente eu e minha família suando, pegando pesado no ministério, eu tive que começar a trabalhar porque não estava conseguindo me sustentar. E aí eu entrei para a faculdade, fui fazer uma faculdade, comecei a trabalhar, tive que parar de ministrar um pouco, fiquei só na minha igreja, ia em uma ou outra igreja ministrar louvor, mas não com a mesma frequência que eu ia antes. E assim começou o meu ministério. Foi essa surpresa que eu digo que foi surpresa, mas na verdade foi um milagre de Deus, porque e a gravadora era LGK, o nome da gravadora, mas era em parceria com a Som Livre. Quando que eu, Pietri, um cara desconhecido de uma igreja pequena, ia imaginar que eu ia gravar um CD pela Som Livre? Meu Deus do céu. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Deus, ele faz o que ele quer, no momento que ele quer, da forma que ele quer e com quem ele quer. Sim. As pessoas, elas querem obrigar a Deus a fazer as coisas na hora dele, né? Na hora delas. Não é na hora delas, é na hora de Deus. Né? Tipo assim, às vezes a pessoa está ali 10 anos cavando uma situação, né? Dentro do mundo gospel ou dentro de alguma coisa. Só que entende o seguinte: para Deus, aqueles 10 anos é nada. Para a gente é muita coisa. A gente sabe, né? A vida do homem é 70, 80 anos e é muito. Muita coisa. Mas para Deus aquilo não é nada. Ele pode muito bem fazer daqui a uma semana você viver como fosse 10 anos acontecendo dentro daquela semana. Ele mudar tudo. Então, a Bíblia fala que para Deus 1000 anos são como um dia e um dia como 1000 anos, né? Então, ele pode muito bem, dentro de uma semana, mudar a vida da pessoa totalmente. A pessoa viver tudo que ele não viveu nos 10 anos, ele começar a viver assim, uma loucura, e ele se entender. E eu acredito que isso aconteceu contigo, porque Deus, ele quis desta forma, ele não quis daquela forma como estava indo. Né? Você está fazendo todo aquele esforço, todo aquele empenho, todas aquelas coisas, né? Mas prossiga, é bênção. E
que aconteceu? Eu comecei a trabalhar e a época eu estava namorando, foi meu primeiro namoro, assim, né? E pensando em casar, mas acabou que não deu certo. Era uma menina da igreja, da minha igreja, e eu sofri muito porque era o primeiro namoro, eu era muito inexperiente e eu me entreguei muito a ela. Meu pai sempre falava, meu filho, vai devagar, toma cuidado, não se prende, não é se prender no relacionamento, é se prender emocionalmente, porque eu coloquei a minha dependência nela. E isso não é certo, com pessoa nenhuma. Então, a decepção foi tão grande que eu acabei tendo uma depressão, uma crise de depressão. Fui para o psicólogo me tratar, enfim. E aí eu consegui me curar, mas aí eu dei uma Glória a desanimada. Deus. Dei uma desanimada da igreja. Por quê? Porque você sabe como é que é, né? A gente coloca a culpa em Deus. E eu devia ter uns 26, 27 anos. Eu ficava assim, dos 27 aos 30 anos, eu fiquei meio na igreja, meio no mundo. Como Deus diz, morno, que é o que Deus vai vomitar. Eu fiquei É isso aí. morno. Eu não fiquei nem no quente, nem no frio. Eu fiquei no morno. Nos dias de hoje, meu amado, é um muro. Exatamente. É um muro. É em cima do muro. E aí, quando chegou nos 30 anos, eu conheci uma outra menina e eu cometi o mesmo erro, pastor. Meu Deus. Eu que para mim, na minha cabeça, estava assim, não, já passei por isso uma vez, não vou passar de novo, né? Agora eu tô calejado. É engano, o coração do homem é enganoso. E aí eu fui, me apaixonei pela menina, e mais uma vez deu errado, e eu mais uma vez tive uma crise de depressão, só que dessa vez eu mergulhei de cabeça no mundo. Só que o engraçado, Deus nunca parou de falar comigo. Mesmo eu no mundo, Deus falava comigo através de pessoas, ou situações, ou sonhos. E eu sabia que o meu lugar não era lá. Tanto é que eu falava para o meu pai assim, meu pai é pastor, né? E eu falava para o meu pai, pai, eu estou vivendo isso aqui, eu sei que o meu lugar não é lá. Mas eu, no momento, eu quero viver isso aqui. Eu sabia que eu estava errado, eu sabia que não era para eu estar lá, mas eu queria. Foi escolha minha. Eu assumi o risco. Eu falei, eu quero. Mas eu sabia que eu ia quebrar a cara. É fato. Uhum. Porque eu não nasci para aquilo. Eu nasci para ser um adorador e eu estava fugindo do meu propósito. Até que um dia, pastor, eu na casa de um colega, né, não vou chamar de amigo, porque era colega, fazendo todas as coisas de errado que o diabo queria que eu fizesse, o diabo falou na minha cara que eu era dele. Ele usou esse meu colega parou na minha frente, botou a mão nos meus dois ombros e falou assim, não adianta, cara, você é meu. Nessa mesma hora, eu percebi, eu senti no meu espírito que era o diabo falando comigo. E aí, nesse dia, me deu um clique e eu falei, eu preciso parar com isso aqui. Preciso voltar. E eu comecei a voltar a buscar a Deus, comecei a ler a Bíblia e voltar a cantar, Glória a Deus. voltar a cantar canções no meu quarto de madrugada com violão, e botava um louvor e ficava lendo a Bíblia, e Deus começou a falar muito forte comigo, começou a me dar palavras. E aí eu me afastei de vez de todas as amizades que eu não devia nem ter me aproximado, e voltei de vez para Deus, e foi quando eu comecei a conversar com a minha esposa. E detalhe, olha, isso é engraçado. A minha esposa, ela é irmã do marido da minha irmã. Deu para entender? Ela é cunhada da minha irmã. Ou seja, ela sempre esteve na família, mas eu nunca dei atenção a ela, nunca olhei para ela, entendeu? E ela sempre gostou de mim, e eu não sabia. E a família sempre orou para que a gente ficasse junto, para que a gente casasse, né? Ô, Glória. E a gente começou a conversar por assuntos de viagem, que a gente gosta, a gente tem esse assunto em comum. Começamos a conversar, e aí eu fui na igreja dela, e aí marcamos de sair para conversar, e foi super agradável, super legal. E olha que poderoso.
quando eu estava no mundo, Deus acordava ela de madrugada para orar por mim. Deus acordava ela e falava, olha, coloca o teu joelho no chão e ora pelo Pietro. E eu tenho certeza... Deus é tremendo. Tremendo. E eu tenho certeza que nesses momentos que ela acordava, era em algum momento que o diabo estava querendo tirar minha vida. E ela intercedia por mim, entrava na brecha por mim, e o diabo não podia fazer nada por mim, contra mim. E começamos a conversar mais e, enfim, começamos a namorar, noivamos, dentro de pouco tempo, casamos. A gente está casado há 1 ano e 6 meses, é pouco tempo, mas a gente já se conhece há muito tempo, há mais de 16 anos. E agora ela está esperando uma filhinha minha, vai nascer em março. Heleninha, não é isso? Heleninha, Helena. Isso, eu vi lá no seu Instagram. Bênção de Deus na sua família. Realmente abençoado. Glória a Deus, porque teve uma varoa que teve ali o coração aberto a Deus, né, para estar intercedendo pela tua vida. Aqui no canal Minha Família nas Mãos de Deus, eu estou ensinando, né, as ovelhas, porque assim, muitas das vezes as pessoas elas gostam muito de ensinar a ovelha a ser ovelha. Eu ensino a ovelha a ser ovelha com espírito de leão. Senão fica difícil. No primeiro embate com Satanás, ela sai correndo porque ela é ovelha com espírito de ovelha. E a gente tem que entender que Jesus ele era cordeiro, mas tinha o espírito de leão. Então eu tenho que ensinar as ovelhas a terem espírito de leão. Porque aí, na hora da necessidade, elas se mostram bravas guerreiras do Senhor. Senão, vão bater retirada fácil. Então, isso é muito bom quando a pessoa ela acaba adquirindo isso. Que foi o que ela fez. Ela praticamente, com o espírito de leão, se pôs na brecha para estar lutando pela tua vida. Entendeu? E vamos botar uma coisa, né? Que as pessoas não entendem. Ah, mas vou orar pela pessoa, o que eu ganho com isso? Ora, você ganha a presença de Deus na sua vida. Então, vamos lá. Ela, naquele momento, ela orava por você, pedia pela sua vida, mas não havia nenhuma perspectiva. Não havia nada. Pastora, faz o favor, liga essa luz ali, só para poder vir mais luz aqui. Então, não havia, melhorou. Não havia nada de perspectiva. Mas a perspectiva maior da vida dela, sobre a tua vida, era saber que você ia ser liberto. O chamado dela é esse, pastor. Ela é da intercessão da igreja, sempre foi líder de intercessão. Então, esse é o propósito que Deus tem para a vida dela. Ela estava exercendo o propósito dela, independente de receber alguma coisa em troca. E isso é o evangelho. O evangelho é isso. É isso aí. Mas, vamos lá, Pedro. Eu queria, então, entender. Ela orou por você esse tempo todo, você começou a buscar a Deus, né? Entrou pro quarto, tem até a passagem na Bíblia que a gente lê lá, né? Entrar pro teu quarto secreto e orar e falar pro teu pai que em secreto te vê. Uhum. Então, naquele momento, você estava ali no seu secreto com Deus, né? E estava tendo ali algumas respostas em paralelo. Só que todas as coisas começaram a ficar estranhas. Por isso que aconteceu tudo isso. A gente sabe muito bem que a investida de Satanás contra a nossa vida não é investida leve. Porque tem gente que acha que Satanás ele não investe pesado contra a vida de um cristão. É lógico que ele investe. Ele quer povoar o inferno, ele não quer povoar o céu. É verdade. Então é óbvio que a investida dele contra a vida de qualquer um de nós é pesada. Não vai ser levezinho. E ele sabe muito bem que dependendo daquilo que você vai fazer na vida de certas pessoas que vão trabalhar em prol do reino, ele vai pesar mais a mão em alguns para poder impedir, porque ele sabe que aqueles vão ser caminho para aqueles outros que Deus quer usar em outras situações muito mais fortes. Então eu acredito que há sim um peso constante contra as nossas vidas. Mas glória a Deus que nós temos aí pessoas dispostas a orar e glória a Deus que nós temos o próprio Deus a nosso favor. Né? Fico feliz. Né? Então, vamos lá. Dentro desse momento que você está vivendo hoje, após você ter voltado para Cristo, né?
você tomado aí esse empenho e você conhecido ela, como é que foi esse início dessa sua trajetória agora já estando sabendo que essa pessoa esteve orando por você, começando, não já casado, mas sabendo que essa pessoa esteve orando por ti e você agora está tomando uma posição diferente para poder voltar tudo ao normal, saiu daquela condição. Como é que ficou isso? Como é que foi olhado isso, não só por você, mas como pelas pessoas que estão ali? Pastor, eu sempre soube que tinha muita gente orando por mim. Meus pais, meus avós, meus irmãos, isso era muito claro para mim. Mas foi uma surpresa saber que ela orava por mim, porque eu nunca dei atenção para ela, a gente quase não conversava. E quando eu fiquei sabendo, eu só fiquei sabendo que ela orava por mim depois que a gente começou a conversar, né? Que a gente marcou de sair e tal, que ela falou, olha, muitas noites Deus me acordou mandando orar por você. E ela foi até sincera comigo, porque ela, em algumas vezes, ela meio que brigou com Deus. Ela, Deus, mas por que eu vou orar por ele se ele não quer nada comigo, se ele não me dá atenção? Mas ela não desobedeceu. Ela questionou, mas ela obedeceu. Ela orava. Botava o joelho no chão, orava. E aí, depois disso tudo, eu pude ver que tudo isso que aconteceu foi a mão de Deus, porque ele já estava preparando a pessoa que estava investindo na minha vida antes para que ela fosse se tornar minha esposa depois e ser bênção na minha vida durante todo esse tempo. Então, Deus já foi preparando o caminho antes, foi preparando o coração dela, gerando um amor nela por mim, pela minha vida, e depois me fez amá-la pelo que ela fez por mim. Não só por isso, mas por isso também, né? Porque não é comum uma pessoa se importar por outra assim, no meio da madrugada, você sair do seu sono, do seu conforto, para orar por uma pessoa que não está nem aí para você, que, entendeu? Não é comum. Você consegue ver isso, pai orando por filho, filho orando por pai, irmão por irmão. Mas uma pessoa estranha é meio difícil, né? E eu sou muito grato a Deus porque ele colocou esse amor no coração dela pela minha vida. Tá aí uma coisa que, se a metade da igreja, e eu falo a metade porque a gente sabe muito bem que às vezes nem chega a isso, mas se a metade da igreja entendesse o poder da oração na vida de muitos, não só casamentos, não só filhos, não só ministérios, e eu digo ministérios, eu falo até melhor, a própria igreja, né? Cada um local, né? Cada nação de igreja diferente, né? Seria mais fácil de crescer e avançar do que hoje, como tem sido. Por quê? Porque as pessoas não entenderam ainda o poder da oração, não entenderam ainda o poder da busca, da entrega, ou seja, ser desprendido realmente. O que você está falando é uma coisa realmente que é muito importante, né? Foi importantíssimo na tua vida, Pedro. Importantíssimo. E eu acredito que essa varoa que está contigo hoje, do seu lado, da mesma forma que ela orava antes, eu duvido que ela hoje tenha parado. Não, com certeza não. Por quê? Porque quando a pessoa tem uma vida de oração, quando a gente fala vida de oração, as pessoas não entendem o que é vida de oração. Jesus, ele fala para orar sem cessar, orar uns pelos outros sem cessar. Ele manda também vigiar. Você pega a passagem da Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, e você vai lá, depois do versículo 14, se eu não me engano, um pouquinho mais à frente, você vê lá que ele manda também orar sem cessar, o apóstolo Paulo. E depois ele mais à frente, ele ainda fala assim, orai por nós. Ainda pede para orar por eles. Uhum. Então, o que acontece? As pessoas elas não estão entendendo isso. Quando a gente pede para a pessoa orar, quando a gente ora no canal à meia-noite, que eu oro no canal à meia-noite pelas famílias, junto com a minha esposa, eu peço que seja uma via de mão dupla.
que é via de mão dupla? Concordância. Como é que você entra num canal de oração para poder orar pela sua família e você fica calado? Difícil. É porque tem muita gente que acha o seguinte, Deus deu para cada um propósito. Para uns ele deu adoração, outros são pastores, outros cuidam de crianças e outros são da intercessão, oram. Só que o ministério da intercessão é um ministério específico de oração de batalha espiritual, é para enfrentar o inferno. Mas orar, o ato de orar é para todo cristão. Isso aí. Porque o próprio Jesus, sempre que ele ia fazer alguma coisa, ou ele precisava de alguma coisa, ele orava e conversava com o Pai. E a gente, às vezes, não usa esse exemplo de Jesus. Às vezes, a gente quer tomar a decisão sozinha e não sabe por que as coisas dão errado. A gente não ora para perguntar, Deus, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Eu estou indo pelo caminho certo? Será que eu devo ir pelo outro caminho? Será que eu devo esperar mais um pouco? Não, a gente simplesmente escolhe e vai. Aí quebra a cara, aí depois pergunta, poxa Deus, por que você deixou quebrar a cara? Aí coloca a culpa em Deus, que é o que a maioria faz. É verdade. E isso acontece muito fácil nos dias de hoje, porque essa atualidade, ela está trazendo para a família nessa atualidade praticamente não existe, né? Eles botaram como instituição falida. Eu não creio nisso. Eu creio que a família, ela é uma instituição vitalícia. Você só vai perder ali aquela situação de pai e mãe quando os dois morrerem. Aí deixou de ser, né? Porque a família começa com um casal. Aí deixou de ser, porque um faliu, né? Que faliu não, morreu. Por quê? Morreu, acabou. Na verdade, a gente vai ter a lembrança e sabemos que ali ou o espírito voltou para Deus, nós temos ali só aquela lembrança, mas, né? Aquilo ali foi extinguido naquele momento porque acabou um lado. Mas não, a família não acabou. Acabou um lado, uma parte. Né? Porque a gente não é eterno. A carne, ela era para ser eterna, mas o pecado adâmico nos trouxe esse problema que a gente tem hoje aí. Então, sabemos que a qualquer momento acaba. A validade dessa carne acaba. Mas o espírito que é eterno continua. Agora, entenderem isso está ficando cada dia mais longe. Porque eles não estão querendo ter compromisso. Verdadeiramente não querem ter compromisso. Jovens hoje, difícil. Você chegar a escutar é raridade. Vamos botar assim, de 100 jovens, se você captar 10, é muito. Que querem realmente, firmemente, estar na presença de Deus. Porque depois que atinge a idade de 12 anos para frente, eles já vinham mexendo em celular, eles começam a ficar mais ativos nas redes sociais e eles começam a olhar os outros jovens. Quando, na verdade, eles deveriam continuar olhando para o alvo que é Cristo. E eles fazem totalmente ao inverso. Não é isso? É mas verdade. Eu não sei se isso aconteceu contigo, Pedro, na tua caminhada. Eu não sei se isso aconteceu contigo. Tá? Mas a maioria toma essa atitude porque observa o outro. Observa. Eu tenho 20 amigos. Pô, de 20 amigos eu só tenho um que é evangélico comigo. O resto, mas o resto faz tudo isso, não acontece nada. E isso vem na cabeça do jovem, entra no coração, porque as pessoas não entendem que o coração só sente o que a cabeça pensa. Por isso que a nossa mudança tem que ser aqui. Quando muda aqui, o coração muda. Não tem como. Não tem como mudar aqui para mudar aqui. É o contrário, tem que mudar aqui para mudar aqui. O próprio Jesus deu até a perspectiva disso para a gente, quando foi perguntado a ele sobre adultério. Ele falou que não digo só no ato, mas se você já pensou e cobiçou, você já cometeu. Olha só a dica que ele deu. Pensou, cobiçou. Como você cobiça? Pensou aqui, desceu para cá o desejo. Então, começa tudo aqui. Então tem que sair daqui. E quando a gente consegue realmente vencer essa batalha na mente, a gente consegue ficar desprendido dos problemas que o mundo apresenta. Vamos passar os problemas, vamos viver, mas não vamos viver como muitos vivem aí, né? Se matam, fazem coisas horrendas, como a gente tem visto todo dia na televisão. A televisão só falta escorrer sangue na tela.
né? Mas trazendo agora para essa parte já final, aí eu queria entender de você uma coisa, né? Eu acho que todos aí estão... Pietro, você faz parte de uma igreja que ela tem uma postura americana, não é uma coisa convencional daqui do Brasil, a gente sabe muito bem disso, né? A gente vê muitas igrejas americanas nos filmes, né? E na verdade nos filmes não tem a pessoa branquinha. Pelo amor de Deus, a gente sabe muito bem. Né? Não tem nada de racismo aqui não, gente. Tá? Não tem nada de racismo, mas as igrejas cristãs nos filmes aquele pessoal de pele mais escura, com aquele dom do louvor maravilhoso, cantam pra caramba. Arrebentando. Né? E, assim, eu fico bobo de ver a quantidade de filmes que é sempre assim. E quando eu entrei lá e vi a sua divulgação lá no Instagram, né, de você indo para a igreja, aí eu falei, gente, mas a igreja dele não é brasileira, não. Aí fiquei olhando assim e falei, meu Deus do céu, se você não prestar atenção, não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu não sei se todas são assim, mas a princípio a que eu vi não é, a que você está indo não é. Então a gente fica meio que... é bem diferente. Essa sua chamada para esse ministério dentro dessa igreja, assim, de fora do país, como é que você se sentiu dentro disso? Porque realmente é bem diferente. Pastor, foi um desafio, na verdade ainda está sendo um desafio, porque como você falou, é muito diferente. Eles lá prezam muito pela qualidade, pela excelência em tudo. Tudo que eles forem fazer, que eles forem botar a mão para fazer, se não tiver excelência, eles não vão fazer. Porque eles pensam que, como a gente vai fazer para Jesus, tem que ser o melhor. Não é que a gente está falando assim, tem que ser o mais caro, a gente vai gastar muito dinheiro. Não. Tem que ser o melhor serviço. Tem que ser o melhor nosso para Cristo. E isso eu vejo sempre lá na igreja e isso me atraiu para lá. Como que eu fui para lá? Eu era de uma igreja, eu era da comunidade Jesus Vive, na Tijuca, e a minha esposa era de outra. Era do Bola de Neve, também da Tijuca. Quando a gente noivou, a gente começou a conversar, olha, como é que a gente vai fazer? Eu vou para a sua igreja, você vai para a minha? Aí a gente entrou num acordo, olha, vamos fazer o seguinte, nem eu vou para a sua, nem você vai para a minha. Vamos procurar outra igreja, vamos começar uma vida nova, tudo do zero. E aí a gente começou a procurar a igreja, e essa igreja, o pastor dessa igreja, ele já havia pregado na igreja da minha esposa, no Bola de Neve, em vários cultos jovens, há muitos anos atrás. E ela seguia ele no Instagram, e ela viu que ele iria voltar para o Brasil e abrir uma igreja aqui, em Botafogo. Aí a gente mandou mensagem perguntando quando é que ia ser a estreia, o início, né, o primeiro culto. Mas foi bem no meio da pandemia. E aí teve que atrasar o início da igreja, a abertura da igreja. Enfim, é uma igreja móvel, porque não tem lugar fixo ainda. Então a gente está num teatro, a gente só funciona aos domingos. Então tem que montar tudo, desmontar tudo, é uma logística absurda. Aí a gente foi no culto de inauguração só para convidados, não podia nem entrar gente de fora. Foi só o pessoal que estava servindo, a gente conseguiu entrar porque o pastor convidou a gente. E a gente se apaixonou, porque assim, a palavra é realmente a palavra de Deus que é pregada. A gente não vê nenhuma enganação, nenhuma vontade de... Não é enganação, tá fugindo a palavra. Mas aquele sensacionalismo, sabe? De mexer com as emoções, de fazer você ficar, nossa, chorar todo culto, mas da porta da igreja para fora, volta tudo normal. Você é a pessoa de antes. Dentro da igreja você chora pra caramba, mas do lado de fora não muda, sabe? Não, lá é o seguinte, lá eles prezam pela mudança total da sua vida. Lá não tem essa de forçar você a chorar, nada disso.
se você chorar é porque realmente Deus tocou no teu coração, tá havendo uma transformação. Então, assim, muitos casais que estavam em crise já tiveram seus casamentos transformados. O que acontece? Que foi muito complicado para mim. Lá, como é uma igreja americana, as pessoas acham que pode tudo. Né? A igreja americana, a gente normalmente acha, a igreja americana pode frequentar todo tipo de gente, gay pode servir, pode beber pra caramba, pode levar uma vida de gente do mundo. Qual o pensamento deles? A gente aceita qualquer tipo de pessoa. Muito homossexual vai na nossa igreja, muito. E a gente é feliz por isso. Por quê? Porque ele indo à nossa igreja, ele pode ouvir a palavra de Deus, que é o que vai transformar a vida dele. Que é o que vai transformar a vida dele. Ele não vai ser transformado indo numa boate gay, indo na Lapa, É verdade. indo na Lapa. Ele não vai ser transformado. Para ele ser transformado, ele precisa ouvir a palavra de Deus. A gente aceita, abraça, trata bem, mas a gente deixa bem claro, olha, a gente tem princípios, a gente não concorda com o tipo de vida que você leva, mas a gente ama. A gente quer que você fique aqui. Mas a pessoa não pode servir, porque a gente acha e deixa bem claro que ela está em pecado e a gente não permite que ela sirva estando em pecado. Então, assim, tem muitas coisas da cultura da igreja que são muito diferentes da nossa. Por exemplo, o louvor, na minha igreja antiga, a gente tocava 5, 6 louvores, conforme a gente ia querendo e ia tocando. Lá não. Lá tem um tempo certo para o louvor, porque eles prezam... não é por uma regra, não. Mas por fazer as coisas mais certinhas. Por quê? O alvo deles é o evangelismo. O nosso alvo é evangelizar. O nosso alvo não é pregar para os crentes. Porque a gente entende que crente tem que buscar Deus em casa. Na igreja é lugar de você adorar a Deus. É lugar de você entregar o que Deus tem te dado durante a semana. Então, a gente prega, a gente faz louvor para quem não é crente. Então, a gente canta louvores bem direcionados aos que não são crentes, por exemplo. Letras bem claras. A gente não canta louvor tipo o fogo vai descer, algo do tipo, porque eles não vão entender. E podem se chocar com isso. Entendeu? Então, esse tipo de louvor a gente toca nas nossas reuniões de oração. Nas nossas reuniões de oração, que só tem a igreja, a gente deixa o espírito livre, a gente fala em línguas, a gente canta todo tipo de louvor, aí é o espírito fluindo. Mas quando é o culto para a comunidade e para visitante, a gente se policia mais e faz o culto voltado para o visitante, porque a gente quer que ele seja transformado. E, pastor, graças a Deus, a gente já teve mais de 20 conversões lá na igreja, e é uma igreja pequena, a gente está praticamente 2 anos só aqui no Rio. A gente, em março agora vai completar 2 anos. E 20 conversões, a gente está muito feliz porque a gente tem visto vidas serem transformadas, sabe? Realmente Deus fazendo a diferença ali naquele lugar. E é uma igreja que preza muito pelo social. Então a gente faz um trabalho bem pesado, social, ali na comunidade dos Tabajaras, em Botafogo. Praticamente todos os meses a gente vai lá fazer alguma atividade, ou levar cesta básica. A gente fez uma atividade no ano passado, em novembro ou outubro, que a gente levou 7 médicos para fazer atendimento primário. A gente levou cesta básica, água, brincadeira para as crianças, sempre tem uma palavra, né, para as pessoas. Assim, a gente tem visto Deus operar naquele lugar, através de nós. E eu acho que isso é o papel do crente. O papel do
crente não o papel do crente não é ficar dentro da igreja, sabe? Não. Eu acho que já passou. Eclésia, né? É, exato. Eclésia, chamados para fora. Exato. Eu acho que já passou do tempo da igreja sair de dentro das paredes, das quatro paredes, e sair para pregar o evangelho. Porque, pastor, não preciso dizer que a gente está nos últimos dias. Os sinais, com certeza. Os sinais estão aí. Sabe? Os sinais estão aí. E se a gente não abrir o olho, se a gente não fizer a nossa parte, a Bíblia fala que Jesus só vai voltar quando todo ouvido ouvir falar de Jesus. E tem uma estatística que diz que 1/3 da população ainda não ouviu, ou seja, 2 bilhões, praticamente 2 bilhões e meio de pessoas ainda não ouviu falar de Jesus. Quem que vai falar? A televisão? Tem lugar que não pega a televisão. Tem gente que não tem televisão. Quem que vai falar de Jesus para essas pessoas? Somos nós. São os missionários que vão para a África, sabe? Para a Índia, para o Nepal, para o Afeganistão, que correm risco de vida, de serem mortos. São esses que têm que pregar o evangelho. E a gente tem que valorizar muito a vida desses irmãos. Tem que valorizar muito. E... Eu acredito, desculpa cortar o irmão, mas Nada. eu acredito que até aqui no Brasil tenha lugares que não saibam de Jesus. Sim. A pessoa fala Sim. que, mas no Brasil é impossível. Não, não é impossível, não. Não é impossível. Tanto não é impossível que a gente sabe muito bem que tem coisas que eles vão descobrindo, né? Eles vão vendo, poxa, nesse lugar tinha essa aldeia, eu nem sabia. Não era nem mapeado. E olha que nós estamos falando numa época onde tem drone, né? Helicóptero de tudo quanto é tipo, né? Tem satélite facilidade para leitura, leitura térmica de tudo quanto é jeito, eles têm como fazer. E simplesmente a gente nem sabia, não era mapeado. Como é que não era mapeado se você passa ali? Então, alguém não tinha interesse. É verdade. Essa que é a verdade. Não tinha interesse. Então, Deus ele vai fazendo o quê? Ele vai ocasionando a descoberta. Eu acredito que é isso. Ocasionar a descoberta. Para mostrar, olha, aqui ainda não sabe. Existe, vocês passam e não sabem. Então, já vai apontando, ó, ali, lá, acolá. Então, a gente já sabe que temos, até dentro do nosso território nacional, Sim. lugares que não têm conhecimento nenhum. Não adianta você dizer, mas a pessoa fala que ele sabe que Jesus é aquele do Natal. Não tem nem... Olha só, a pessoa sabe que Jesus é aquele do Natal, ele não sabe de nada. Pelo amor de Deus, gente. Não sabe de nada, não tem nem noção do que é Jesus. Nada. A gente precisa falar realmente quem é. Quem é que veio, quem é que morreu, quem é que ressuscitou, quem é que ficou 40 dias ainda com a igreja aqui antes de ir para o céu. É esse que a gente tem que falar. A mostrar para eles entenderem por que ele vai voltar. Entendeu? Porque tá tudo muito caminhando, muito juntinho, né? Muito. Agora já tem lá a União Europeia, né? Uma única moeda, né? Nós já sabemos aí agora que vai ter o Mercosul, eles estão doidos para poder fundar uma única moeda, mas desculpa, não, mas cada país vai ter o seu, a moeda do Mercosul vai ser só para grandes comercializações. Tudo começa assim. Nunca começou diferente, sempre começa com uma pitadinha. É verdade. Deu certo, vai para tudo. Pronto. Porque eles querem que entre, que venha. E a agenda satânica tem que se cumprir, porque Deus permite que se cumpra. Porque Deus é o que vai trazer as boas novas. Não é o inimigo. Essa é a realidade. Nós estamos esperando o noivo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós estamos esperando o noivo. Fico feliz que um dia você teve alguém que intercedeu por você de uma forma ininterrupta e você está fazendo parte desse grande aprisco. Mas quantos Pietri, quantos Alex por aí perdidos? É verdade. Quantos? E pastor, deixa eu te dizer por que isso serve para os jovens e para quem estiver ouvindo. Por que eu escolhi adorar Jesus? Eu poderia ter escolhido Buda, Kardec, enfim, outro, né? Que eu teria uma vida mais livre, entre aspas, poderia fazer o que eu quiser da minha vida, né? As pessoas pensam que crente não pode fazer nada. Mas a verdade é que eu escolhi Jesus porque Buda não morreu por mim,
Kardec não morreu por mim. O outro lá do Islã, Maomé não morreu por mim. Nenhum deles morreu por mim e não morreria. Não morreria. O único que foi capaz de morrer por alguém que ele sabia que iria traí-lo foi Jesus. Jesus, antes da última ceia, no momento da última ceia, quando ele está lá com os discípulos, antes ele vira para Judas e ele molha o pão. A Bíblia fala que ele molha o pão no vinho e dá para Judas. Isso na cultura judaica é um símbolo de honra. É um símbolo de muita honra. E a Bíblia também fala que Jesus chama Judas de amigo. E nós sabemos que Judas traiu Jesus. E Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Aí as pessoas perguntam, mas Jesus era bobo? Ele sabia que o cara ia trair ele e ele deu um símbolo de honra e chamou ele de amigo? Não, é porque as pessoas não entendem. Jesus, ele não muda. Apesar de nós, ele não muda. Ele é o que ele é, independente do que a gente é. E o mal não entra. O mal não entra, porque ele é amor. Essa é a graça do Evangelho. O que há nele pode habitar em mim. Agora, o mal que há em mim não pode habitar nele. E Verdade. As pessoas não entendem isso, pastor. O dia que as pessoas entenderem esse amor, elas vão ver o tempo que elas estão perdendo longe dele. Glória. Verdade. Aleluia. Amém. Pedro, nós estamos já indo para as considerações finais, né? Já estamos com os últimos minutos, né? Para não dar mole para o Instagram, né? Ainda mais que a gente está preparando essa live aqui de uma forma diferente. Então vamos lá. Eu queria saber do Amado, antes da gente encerrar, que eu quero ver se eu consigo fazer uma oração pequena no final. Tem como dar uma palha, né? Como o pessoal fala, uma palha do louvor aí, uma pontinha, alguma coisa do louvor aí do Amado? Só não vou tocar o violão porque tá longe. Ou você quer que eu pegue o violão? Tranquilo. Pode Não, pode ficar à vontade. Você quer que seja uma música autoral? Ou... Aquilo que Deus tocar no seu coração nesse exato momento. Eu vou cantar uma música do meu pai, que é Salmo 121, que fala quando Davi olhou para os montes e ele perguntou, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, glória. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então eu vou cantar Essa música, eu gosto muito dessa música. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Glória. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aleluia. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé, ele não falhará. Essa música, pastor, isso sabe, esse versículo de Salmo 121 é maravilhoso. Eu tive uma revelação, assim, não uma revelação, mas Deus falou comigo que eu penso que Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele já tinha no coração dele que Jesus seria pregado no alto de um monte. Por quê? Porque na época de Davi, naquela época antiga, os reis, eles construíam os seus ídolos nos altos dos montes para que o povo pudesse ver e adorá-los. Então, quando Davi ele pergunta, da onde vem o meu socorro quando eu olho para o monte? Vem desses deuses que os reis constroem? Aí ele mesmo fala, não, o meu socorro vem do Senhor, lá de cima, mas aquele que vai ser crucificado, aquele que fez os céus e a terra. É muito lindo. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bem, Pedro, vamos encerrar em oração. Estarei orando por você, né? E vou pedir que no final da oração você ore por nós aqui. Amém. Amém? Amém. E, lógico, né?
compartilhe. Quando eu criar o banner para divulgação, o Amado compartilhe lá com os seus seguidores lá do Instagram. Amém. Né? Dá um pulinho lá no canal, ok? Da minha família, no nome de Deus, que ajuda muita gente também a alcançar almas, né? Amém. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, nesse momento estamos aqui presentes, Pai. Eu e seu amado servo aqui, o Pietri, com a sua linda história, toda a sua família. Pai, abençoa a vida dele, o ministério. Toma, meu Deus, esse momento aí do nascimento da Heleninha, que é bênção de Deus. Já é ali alguém escolhida por ti, Senhor. Amém, Jesus. Para dar prosseguimento nessa obra maravilhosa, enquanto o Senhor não vem buscar a sua Amém, vida. Pai. Amém. Deus, muito obrigado pela oportunidade que eu tive de conhecer este irmão. Abençoe ele grandemente, ricamente, Jesus. dando sabedoria no decorrer deste caminhada. A cada dia fortalecendo, meu Deus, os seus pés junto a ti. Amém. É o que eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, te louvo, porque tu és fiel em todo o tempo, Jesus. Nós te adoramos, Pai, porque nós sabemos que sem ti nós nada podemos. E obrigado, Pai, por esse tempo, por esse momento de conversa, de testemunho, de poder falar da tua palavra para tantas pessoas, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor esteja cobrindo, Pai, a vida do pastor Alex, de sua família, de sua esposa, esteja revestindo eles com teu espírito, Pai, impedindo qualquer seta inflamada do maligno de atacá-los, Pai, de afetar a vida deles, o ministério deles, Pai. Abençoa esse ministério deles, abençoa esse projeto que eles estão à frente, Pai, que seja um projeto que cure, que transforme, que alcance milhares de vidas, Pai, e que seja, acima de tudo, para o louvor do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço, Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Aleluia. Foi um prazer enorme te conhecer. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. A pastora Deise esteve aqui comigo nos bastidores o tempo todo, está aqui do meu lado agora, aqui me olhando. Glória a Deus. Amém, pastor. Foi um prazer. Amém. Glória a Deus. E quem sabe uma hora dessa, a gente faz uma visita na tua igreja aí, para a gente conhecer um pouquinho, escutar um pouquinho desse alimento diferenciado, que realmente é diferente. Amém. Ok? Amém, pastor. Deus te abençoe. Deus te abençoe, pastor. Muito obrigado. Um abraço. Amém. Tamo junto.